desenvolver um programa na linguagem de programação C que verifica se o número é perfeito. O número é dito perfeito sempre que a soma dos seus divisores, exceto o próprio número, é sempre igual ao número. Vejam, por exemplo, 6 é um número perfeito porque os seus divisores, que são 1, 2 e 3, vejam que estamos excluindo dos divisores o próprio número 6. Então, 1, 2 e 3 somados tem como resultado o próprio número, ou seja, 6. Então, vamos desenvolver um programa que verifique todos os números perfeitos compreendidos no intervalo entre 1 e 500. Veja que a resposta esperada são os números 6, aqui nós temos os divisores de 6, 28, aqui temos os divisores de 28 e 496, e aqui temos os divisores de 496. Então, vamos declarar uma variável de controle i, uma variável de controle n, e uma variável que vai acumular a soma dos divisores de n. Então, vejam, inicialmente, vou implementar uma estrutura de repetição for, em que a variável de controle n vai variar de 1 até 500, uma vez que o enunciado pede que verifiquemos quais são os números perfeitos entre 1 e 500. Então, essa estrutura de repetição for, a variável de controle n, começa em 1, vai até 500, inclusive em passo 1. E para cada valor da variável de controle n, eu vou ter que verificar quais são os divisores de n. Então, vou implementar outra estrutura de repetição, em que a variável de controle i vai variar de 1 até a metade de n, em passo 1. Então, vejam, os prováveis divisores de um número são sempre compreendidos entre 1 e n. Mas, para verificar se o número é perfeito, deveremos excluir o próprio número. Deveremos excluir n dos prováveis divisores. E, entre os prováveis divisores, o divisor mais próximo do próprio número é sempre a metade dele. Vejam, 6, o último divisor antes de 6 é 3, que é metade de 6. 28, o último divisor é 14, que é metade de 28. 496, o último divisor é 248, sendo que 248 é metade de 496. Então, essa estrutura de repetição for, a variável de controle i vai de 1 até a metade do número. Toda vez que o resto da divisão de n por i for igual a zero, nós temos que i é um divisor de n. Portanto, deveremos somar o valor de i. Então, essa vai ser uma variável do tipo somatório, que foi inicialmente declarada aqui. Ela vai sempre pegar o seu resultado parcial e somar o valor de i sempre que i for um divisor de n. Nós temos que, antes de começar o processo de verificação dos divisores, inicializar o somatório com zero. Então, após o processo de somar todos os divisores de n, vamos fazer a verificação. Se n for igual à soma dos seus divisores, então n é um número perfeito e vamos mostrá-lo no dispositivo de saída. Então, essa é a condição para definir um número perfeito. Se a soma dos seus divisores, exceto o próprio número, for igual ao número, temos que n é um número perfeito. Então, vamos testar esse código-fonte. E vejam que a resposta esperada já foi alcançada. 6, 28 e 496. Então, basicamente, o algoritmo é esse. Nós temos um somatório, vamos verificar todos os divisores de n no intervalo entre 1 e a metade de n,
Sempre que o i for um divisor de n, somamos o valor de i. Ao final, se n for igual à soma dos seus divisores, temos que n é um número perfeito. Então, essa seria o algoritmo básico para definir se o número é perfeito. Vamos agora transformar esse algoritmo que verifica se o número é perfeito em um módulo, em uma função. Então, vamos copiar esse código, implementá-lo antes do main, e a gente sabe que toda função ela tem cabeçalho. Então, vamos definir esse cabeçalho, dizendo que a função vai retornar um valor inteiro. Esse valor inteiro vai simular o valor booleano. 0 vai indicar falso, não é perfeito. 1 vai indicar verdadeiro, é perfeito. O nome da função será perfeito. Ele vai receber, através de parâmetros, o valor de n. Então, o objetivo dessa função é verificar se n é um número perfeito. Ao final do texto de código, vamos fechar o corpo da função. Vamos reduzir aqui o parágrafo de indentação. Ok? Então, agora nós precisamos aqui, dentro da função, declarar as variáveis locais i e soma_div. Uma vez que aqui eu estou usando essa variável para definir o somatório dos divisores de n e a variável de controle da estrutura de repetição for. Então, aqui eu não preciso mais declarar essas variáveis, porque elas serão declaradas localmente na função perfeito. Então, o algoritmo está aqui. E essa é a expressão lógica que define se n é um número perfeito, ou seja, se n é igual à soma dos seus divisores. Então, basicamente, a função vai retornar o resultado dessa expressão lógica. Se n for igual à soma dos seus divisores, a função vai retornar 1 para indicar verdadeiro, é perfeito. Se for diferente da soma dos seus divisores, vai retornar 0, falso, ou seja, n não é um número perfeito. Então, está aqui a função implementada que verifica se o valor do parâmetro n é perfeito, é um número perfeito ou não. Então, esse trecho de código que nós temos aqui já está implementado lá no corpo da função. Aqui é onde nós temos a expressão lógica que verifica se n é igual à soma dos seus divisores, excluindo o próprio n. Então, vamos ativar a função perfeito, enviando para lá o valor da variável de controle dessa estrutura for, que é n. Então, fica assim. Aqui ativamos a função, enviando para lá o valor de n, que é a variável de controle da estrutura de repetição for, que varia de 1 a 500, como pediu o enunciado. Vamos verificar todos os números perfeitos entre 1 e 500. E vejam que aqui no main eu tenho uma variável local, n, e lá na função perfeito eu tenho parâmetro n. Apesar da identificação ser a mesma, n, são elementos diferentes. Aqui é a variável da função main e aqui é o parâmetro da função perfeito. Na realidade, terá o mesmo valor, uma vez que na ativação da função eu estou passando n para n. Então, vamos ver se manteve a solução, produzindo a saída esperada, que são 6, 28, 496. Então, essa é uma estrutura modular, baseada em dois módulos. A função main principal, que é por onde começa a execução do código, e a função perfeito, que retorna um valor inteiro, que simula um valor booleano. 0 vai indicar falso, n não é perfeito. 1 vai retornar verdadeiro, n é perfeito. E o processo que define se o número é perfeito, nós temos que somar todos os divisores de n, exceto o próprio n. Se n for igual à soma dos seus divisores, vai retornar 1. Indicando que n é um número perfeito. Caso contrário, vai retornar 0 para indicar que n não é um número perfeito. Obrigado.